Diz assim a palavra do Senhor em Marcos. Gente, perdão, não é Marcos, é João, desculpa. Eu sei que está com Marcos na minha cabeça, é João 5. Ninguém fala nada, eu ia começar a ler, vocês vão falar que estava tudo certo, assim que funciona, João capítulo 5, versículo 1 diz assim: Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus, dentro da cidade, junto à porta das ovelhas. Ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens estava ali doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levante-se e pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar, uma vez que o milagre aconteceu no sábado. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor ministrou o meu coração, eu peço a Ti que ministre o coração de cada um que está aqui. Tira de nós tudo aquilo que não te pertence, tira todo o impedimento, Senhor Deus, e coloca sobre a nossa mente hoje a mente de Cristo, para que a gente possa Te ouvir, Senhor. Espírito Santo de Deus, me usa como vaso nas Tuas mãos. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, só para que você entenda o que aconteceu. Tinham 3 grandes festas na época, e essa seria uma das grandes festas, então a cidade estava lotada. E logo que você entrava na cidade, tinha um tanque, né? Não é como a gente imagina, você imagina um tanque, eu já imaginava um poço, né? Que a gente tira água, não é? E tinha umas escadas, e acreditava-se o seguinte, que quando aquelas águas se mexessem, quem entrasse naquela água da primeira vez seria curado. Não se sabe se era realmente um anjo do Senhor ou não, mas as pessoas acreditavam que isso acontecia e realmente acontecia. E aí então Jesus começa a entrar na cidade e ele ouviu que o homem fazia 38 anos que estava naquela condição. Aí Jesus chega para o homem e fala para ele: Você quer ser curado? E ele explica, não fala Jesus porque ele não sabia quem era Jesus ainda. Ele fala: Olha, faz 38 anos que eu estou deitado aqui, só que eu não tenho ninguém. Então eu não consigo chegar, ninguém me leva até lá. Então quando eu vou chegar, já entrou outro, porque era uma pessoa só. Quando o anjo mexia as águas, a primeira pessoa que entrasse que era curada. Ele falou: Eu não tenho ninguém. Então faz 38 anos que eu estou nessa vida. E aí Jesus falou para ele o seguinte: Então pega a tua maca, levanta e anda. E diz que instantaneamente ele foi curado. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: tudo é pela nossa fé. Tudo é pela nossa fé. Tudo é por aquilo que cremos. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus não vivem por aquilo que vê, mas vivem por aquilo que crê. Essas pessoas, elas estavam ali já acreditando em um milagre. Diz que estava cheio de pessoas, cheias de doenças. E elas estavam ali em volta daquelas 5 portas esperando que um milagre acontecesse. Ainda que não conhecessem Jesus, mas eles falam: se alguém me colocar lá na água, sendo o primeiro que balançar, a primeira água quando balançar, eu vou ser curado. Essas pessoas já tinham uma predisposição a acreditar que algo iria acontecer sobre a vida delas. Elas já tinham uma predisposição a acreditar: um milagre vai acontecer na minha vida, algo vai acontecer na minha vida. Gente, ninguém vai ficar 38 anos parado em um lugar, esperando que uma água se mexesse e não acreditasse que realmente aquela água podia curar. Só para você ver como que nós acreditamos é extremamente importante. Quando nós acreditamos em algo, as coisas, a tendência é acontecer sobre a nossa vida. Só que esse homem, ele estava esperando de mãos humanas. Porque ele queria, diz a Bíblia, que eu não tenho ninguém. Era um homem, ele não tinha dinheiro. Você imagina uma pessoa de 38 anos, sem tomar banho, sem fazer cabelo, deitado numa maca, provavelmente fazia xixi, cocô dele mesmo. Imagina o cenário desse homem como que era terrível. Só que Jesus ouviu a história dele. E a hora que Jesus passou, Jesus foi lá e falou para ele: Você quer ser curado? E ele falou: Eu não tenho ninguém. Eu não tenho alguém para ir lá e me colocar. E aí Jesus falou para ele: Pega a tua maca, levanta e anda.
O que eu quero dizer para você é o seguinte: muitas vezes, apesar de eu não acreditar que uma pessoa possa ficar 38 anos estagnada, sem acreditar que o milagre ia acontecer, muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente fica parado. A gente simplesmente não se move esperando das mãos de alguém. A gente não muda a nossa situação. Outro dia eu e o Arthur estava conversando sobre isso. As pessoas... Você já ouviu um ditado que diz assim? As pessoas só veem as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. Querendo dizer o seguinte: as pessoas querem ter o que você tem, mas ninguém faz o que você faz. As pessoas querem ter a família que você tem, mas ninguém faz aquilo que você faz para ter essa família. As pessoas elas olham para alguns casais e falam: nossa, olha como a vida é boa, mas você não quer se submeter da maneira que as outras pessoas se submetem. As pessoas, elas têm as lutas delas por trás. Tem uma coisa que fala assim, que a grama do vizinho é sempre mais verde. E eu fiquei me perguntando por que falam isso. Será que é só porque a gente olha para a vida do vizinho, olha para a vida das pessoas e acha que é melhor? Lógico que é. Mas eu tenho gramado em casa, na minha calçada. E quando eu olho para o gramado do vizinho, se estiver cortado do mesmo jeito, o gramado dele parece mais verde que o meu. Literalmente. Se eu mudei para o gramado dele e olhei para o meu parecia mais verde, porque eu estava no dele. Nós temos o costume de achar que a vida das outras pessoas é muito boa, mas as pessoas não se movem para fazer com que a vida delas sejam transformadas. As pessoas olham e falam: nossa, ai, como é bom ter um marido assim, como é bom ter um marido que faz... Eu me lembro uma vez, foram poucas as vezes que eu tive alguma coisa a respeito de ciúmes do Arthur. Mas tinha uma moça na igreja de Santo André que ela ficava assim pra mim: ai, eu queria tanto ter um marido igual ao Arthur. A Gisele. A Gisele. Não é a Gisele que a gente tá falando, ele é doido. Aí a moça falava assim pra mim: ai, eu queria tanto, nossa, ai, que o Arthur te dá tudo, né? Ai, eu queria tanto ter um marido igual ao seu. Nossa, eu vejo que ele te dá atenção, ai, eu queria tanto ter um marido igual ao seu. E toda hora isso na minha orelha: ai, eu queria tanto, ai, nossa, porque ele te dá uma vida de princesa, eu queria tanto ter um marido igual ao seu. Um dia a gente foi para uma chácara que a gente alugava, essa moça tava, quando eu olho, tá ela e o Arthur conversando embaixo de uma árvore. Eu olhei, daqui a pouco eu fui pro outro lado da casa, passou um tempo, ela e o Arthur conversando de novo. Mas pensa, uma pessoa que ficou brava. Mas quase botei ele pra fora, falei: só não vou te botar pra fora aqui de casa porque tem visita. Quase matei ele, mas eu não tenho como ela não. Eu falei: não interessa. Mas o que acontece? A pessoa é muito fácil olhar e falar assim: ai, eu queria tanto ter um marido igual o seu. Nossa, o seu marido faz tudo para você. Mas ninguém vê a mulher que eu sou. Ninguém vê. Ninguém vê o cuidado que eu tenho dentro da minha casa, o cuidado que eu tenho com o meu marido, o cuidado que eu tenho com o meu filho. Ninguém vê isso. Ninguém vê as coisas que eu faço. Aí é que está a questão. As pessoas é muito fácil olhar e falar: nossa, que marido bonzinho que você tem, mas olha lá e vê o Arthur que eles falam assim: a voz de Deus. Oi? A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. E ninguém olha e vê o que é. Como a mesma coisa deve falar para ele alguma coisa, mas ninguém vê o que ele é para mim. O que ele aguenta, o que ele se submete, o que eu me submeto. Ninguém vê isso. Teve uma época que eu estava participando de um projeto. E a pessoa começou a marcar várias coisas, várias noites. Eu falei para ela: escuta, eu não posso. Mas por que você não pode? Porque eu tenho marido e eu tenho filho. E eu gosto de estar na presença do meu marido e do meu filho. Eu gosto de estar com eles. Então eu não vou ficar saindo. Eu não gosto, eu gosto de estar com eles. Da mesma forma o Arthur, da mesma forma o Samuel. A gente gosta de estar junto. A gente gosta de viver um com o outro. Só que ninguém quer se submeter ao que precisa para realmente ter um casamento bom. Uma época, não sei se ele ainda pede isso, mas uma época ele falou que ele não pedia para Deus para que eu fosse uma mulher boa. Ele pedia para Deus para que ele fosse um marido melhor. Ele falou: Sherry, se eu for um marido melhor, eu sei que você vai ser uma esposa melhor. Mas é difícil você olhar e pedir isso. Sabe por quê? Você fala: porque eu tenho que melhorar. Quem tem que melhorar é ele, não sou eu, é ele. A gente tem sempre esse costume. E muitas vezes a gente vive estagnado, inválido em uma situação. A gente não muda a nossa situação. A gente não muda a nossa situação financeira. A gente não muda nada. Sabe por quê? Porque a gente não quer pagar o preço. Eu falei aqui a semana passada e eu falei o seguinte, que faz 26 anos
que eu me converti. Em 26 anos eu sou dizimista. E a gente já passou por situações muito difíceis. Muito difíceis. E nesses 26 anos, mesmo diante da situação difícil, eu não deixei de ser dizimista. E aí as pessoas olham para a vida da gente e falam, mas por que vocês levam essa vida? Ah, não, porque a vida de vocês, nossa, é ótima. Não, ninguém vê o preço que eu pago. Ninguém vê o preço que é a gente tirar do dinheiro que a gente muitas vezes ia pagar algumas coisas nós, ou algum luxo, e a gente olhar e entregar ou aqui ou entregar na conta da igreja para poder pagar o aluguel. Muitas vezes eles olham, eu quero ter um carro, eu quero ter isso, mas ninguém paga o preço. Ninguém paga o preço. Nossa, porque pergunta, uma vez uma pessoa foi na minha casa e me disse assim, qual parte da sua casa você descansa? Eu falei, o quê? Qual parte? E assim, qual parte da sua casa você descansa? Eu falei, filha, como é que você vai descansar com um filho, com um marido, trouxendo cachorro, não sei quantos gatos, mas o que você acha? Papagaio, o que você acha? Você descansa em qual área da tua casa? Ninguém vê aquilo que você se esforça. Então a gente precisa olhar para nós, olhar para a nossa vida e falar, eu estou estagnado, o que eu posso fazer? Não tem ninguém para te ajudar. Eu quero te falar uma coisa, todo mundo na tua vida vai passar. O único que não passa é Jesus. Ele é a solução de todos os seus problemas. Quando ele chega, quando ele resolve que vai fazer, todas as coisas mudam. Não tem amigos, eu falei isso ontem para o Samuel, filho, para de achar que o pessoal de escola é amigo, não é amigo. O amigo que você tem, se tem algo te incomodando, nem eu e teu pai muitas vezes podemos fazer por você. Só quem pode fazer a mudança é Jesus. Esse homem esperou 38 anos, gente, eu não sei a forma que ele esperou, mas uma coisa que Deus fala no meu coração é que a gente não precisa ficar esperado só deitado, a gente pode começar a dar os nossos passos, porque quando a gente der os nossos passos, Jesus vai chegar diante de nós. E aí uma última coisa que ele pergunta para ele é o seguinte, ele vai lá e fala assim, olha, você quer ser curado? Eu fiquei pensando nisso. Você quer ser curado? Outro dia nós estávamos falando sobre o cego Bartimeu, acho que foi o Negão que pregou aqui domingo passado e falou isso. O cego Bartimeu chegou e ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Disse que Jesus já estava à distância e ele continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que Jesus parou, Jesus falou para ele, o que você quer que eu te faça? O Cláudio Duarte, que é um pastor, brinca com isso, que ele fala assim, Jesus só podia ser brincalhão, né? Porque com um cara sério, você perguntar o que eu quero que eu te faça, o que você quer que eu te faça? Ele falou, eu quero ser curado, eu quero enxergar. Jesus perguntou para esse homem, você quer ser curado? Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos as coisas, mas não estamos prontos para pagar o preço. E eu não estou falando para você de pagar um preço, que o pessoal fala, porque vai vir doença sobre você, vai vir isso, porque eu não acredito nisso. Mas eu vou falar uma coisa para você, que até no Homem-Aranha falava, quanto mais poder, mais responsabilidade. Quanto mais você pede para Deus, mais você é cobrado. Mais você é cobrado. Então ele perguntou, você quer ser curado? Porque a vida ia mudar completamente. Esse homem fazia 38 anos que estava no mesmo lugar, só que depois que ele começasse a andar, ele não ia mais viver de esmola. Depois que ele começasse a andar, algumas coisas iam mudar na vida dele. Tanto lá na frente, como o Arthur falou aqui há umas 2 semanas atrás, Jesus encontrou com ele e falou, olha, não peca, hein? Cuidado com o que você está fazendo, para que não venha sobre você isso de novo. E Jesus, eu vejo que muitas vezes Deus me faz sempre a mesma pergunta. E não nessa quinta-feira, na quinta-feira passada, eu perguntei para Deus, por que o Senhor me faz sempre a mesma pergunta? Por que o Senhor está me perguntando isso de novo? Ele falou, porque eu quero saber se você não mudou de opinião, porque a minha opinião não mudou. Mas eu quero saber se você mudou de opinião. Ele perguntava para mim, eu ajoelhada aqui, ele perguntava, você ainda pode me dizer, eis-me aqui, Sherrit? Você ainda pode me dizer, eis-me aqui, como você me disse há 17 anos atrás? Porque há 17 anos atrás, antes da gente montar a igreja, quando Deus começou a tocar no meu coração, eu lembro exatamente, eu morava em São Caetano, eu dirigindo, e Deus falou para mim, Sherrit, a quem enviarei? E eu falei, envia-me a mim. Eu quero. Eu estou livre, Senhor, para te servir. Eu estou livre, Deus, para ser o que o Senhor quer que eu seja. E na outra quinta-feira, não nessa, na outra, Deus perguntou para mim, ainda posso te perguntar isso? Porque os meus planos não mudaram, mas e os seus? Você ainda está falando para mim, eis-me aqui?
Eu falei assim, ainda. Quando Deus pergunta algumas coisas para nós, quando Deus fala para nós, olha, o que você quer que eu te faça? O que você quer? Você quer ser curado? Você quer uma transformação na sua vida? Então esteja pronto para isso. E eu vou falar uma coisa, Jesus só falou para ele, pega a tua maca, levanta e anda. Não fez um ritual, nossa, vamos fazer um ritual aqui agora, vai ser, sabe o que é isso? Fé. Ele já estava com o coração dele predisposto a acreditar que aquilo ia acontecer. Você sabe que lá em Marcos 10 fala o seguinte, quando você orar, você já ore crendo que aquilo aconteceu sobre a sua vida. Quando nós oramos acreditando, é aí que as coisas acontecem. Jesus falou, tá bom, você quer? Então tá, pega a tua maca, levanta e anda. Agora, Jesus olha e fala assim, você quer ser curado? Eu quero. Pega a tua maca, levanta e anda. Ah, Jesus, mas pelo amor de Deus, né? O senhor quer que eu pegue a minha maca, levanta e anda? O senhor não está vendo que eu sou paralítico? Pelo amor de Deus, faz 38 anos que eu estou aqui. Ah, o senhor acha mesmo que dá para fazer isso? Não teria vindo a cura sobre ele. Mas quando a gente recebe uma palavra, e aí a gente sente no coração que é algo de Deus para nós, a gente fala, vai acontecer. As nossas atitudes precisam começar a mudar. A gente precisa começar a agir como se aquilo realmente já estivesse acontecendo sobre a nossa vida. O Serginho de quinta, ele olha e todas as quintas ele fala, Senhor, o seu melhor não está por vir, já está sobre nós. Não vai vir, já está aqui. Quando a gente começa a fazer esse tipo de oração, acreditar que realmente veio sobre a nossa vida, acreditar que realmente as coisas já começaram a acontecer, a gente pega a nossa maca, levanta e anda. É assim que a gente precisa fazer. Quando a gente olha e fala, aconteceu comigo. E lógico, irmãos, que deve ter tido dificuldades. É óbvio que tem um monte de coisa que deve ter acontecido com esse homem. Só que ainda assim, ele acreditava naquilo que Jesus tinha falado. Porque Jesus falou para ele, ele falou, então tá bom. Ele nem conhecia Jesus, mas na hora que ele recebeu, ele falou, é comigo, eu vou pegar a minha maca e eu vou sair andando. A gente precisa olhar e lembrar das promessas do Senhor e falar, Senhor, já estão sobre mim. Você sabe que tem lei da atração, tem uma, não sei que lá, quântica, eu esqueci como é que fala o nome inteiro, que eles começam a falar para você falar as coisas boas. Que você não pode usar, até na psicologia fala isso, a palavra não. Quando se você manda uma mensagem para alguém e fala assim, será que você podia hoje fazer isso para mim ou não pode? A pessoa já começa a determinar que não, porque você falou ou não pode. Então a gente precisa reformular as nossas frases. Aí quando você fala, eu queria tanto ter isso, mas não posso, você está atraindo não para você, ao invés de você atrair sim para você. Ao invés de você orar e falar na nossa linguagem, ao invés de orarmos e falar assim, eu sei que eu vou conseguir, porque Deus está comigo. Eu sei que Deus está mudando a minha história, porque nós estamos na oração de Jabes e Ele vai alargar as nossas fronteiras. Nós estamos fazendo a oração de Jabes todos os dias e Deus falou que nenhum mal nos sucederá. A gente precisa começar a mudar a nossa mente. Quando você recebe algo, quando é algo que Deus falou ao teu coração, você precisa tomar posse e falar, é comigo. É comigo, é isso que Deus falou para mim. E quando Deus fala para mim, isso vai acontecer. Irmãos, a promessa que você ouviu, eu falei, Deus tem maneiras diferentes de falar. Às vezes você espera, não, porque eu só quero se Deus vier e falar comigo mesmo. Mas Deus usa o seu pastor, usa a sua pastora, usa um louvor, usa uma ministração para que fale ao teu coração e você fala, é comigo. Eu vou contar para vocês uma coisa rapidinho. Não é nada muito pessoal, mas então acho que vou ter a liberdade de contar. O Gil e a Paty um dia mandaram uma mensagem aqui, inclusive veio o Gil e a Paty lá no mesmo culto, que não assistiu o culto. Mandaram mensagem para o Arthur, a gente está indo para o culto. Aí o Arthur em casa, o culto está terminando, né? Porque o culto é 1 hora, começa assim, já está acabando. E o Gil falou, não, mas eu vou mesmo assim. Eles chegaram, o Alexandre ainda chegou, acho que na adoração, mas eles chegaram, não tinha mais nada, não tinha, né? A gente tinha terminado. E aí eu fiquei sabendo isso depois que eu fui na casa deles. E aí eles ficaram no fundo conversando com o Arthur, não sei o que, piriri, pororó. Depois eu fui conversar com eles. E aí ele falou pra mim assim, gente, essa voz grossa, a hora que você olhou pra mim e começou a falar uns negócios pra mim. Ele não tem voz grossa assim.
A hora que você olhou e começou a falar uns negócios pra mim, eu fiquei olhando. Aí a Patrícia depois disse que depois dentro do carro os dois começaram a chorar. E ela falou assim, você não viu quem era ela falando? Que era Deus falando para você. Quando você recebe uma palavra profética, pegue ela. Quando você recebe algo de Deus, fala, já aconteceu sobre a minha vida, é comigo. Não interessa o que está acontecendo, interessa que Deus é fiel e Ele vai cumprir o que Ele prometeu. É isso que a gente precisa entender. Ele fala, pega a tua maca, levanta e anda. Receba o teu milagre, começa a tomar posse do teu milagre e fala, Senhor, é comigo, é o que o Senhor tem preparado para mim. Eis-me aqui, Deus, eu estou esperando e vai acontecer na minha história. Deus, o Senhor prometeu que ia me curar, eu já sou curada em nome do Senhor Jesus. É assim. Deus prometeu uma vida financeira diferente. Eu e o Arthur estávamos conversando, que eu vi uma igreja. Eu comecei a perguntar muitas coisas para Deus em relação à igreja. Comecei a perguntar, Senhor, nosso sistema está certo? É isso mesmo que o Senhor quer? Aí eu vi um pastor falando que ele tirou a hora do dízimo na igreja. Sabe por quê? Ele falou assim, porque eu quero que as pessoas deem com amor. Saibam aquilo que Deus faz. Que Deus realmente abre a janela dos céus, mas eu quero que elas deem com amor. Então a gente tirou, quem quer ofertar, vai e oferta. Quem quiser dar dízimo, vai dar, porque não tem que ser por obrigação, mas tem que ser por amor. E você sabe que eu sempre tive isso no meu coração. Eu falei, Senhor, eu não queria. Eu queria que só fizessem por amor. Não precisava alguém obrigar, nada. Ninguém ficar falando, só que fosse por amor. E eu e o Arthur estavam conversando sobre isso, que a gente precisa entender. Que há uma bênção sobre nós. E eu quero declarar algo sobre a tua vida. Há uma bênção financeira nesse lugar. Há uma bênção financeira. Uma vez eu ouvi há muitos anos atrás que quando o pastor tem uma unção de vida financeira, ela recai sobre as suas ovelhas. Eu sei de onde eu saí, eu sei que essa unção está sobre a minha vida. E ela recai sobre a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Eu já vi acontecendo, quem é de Santo André sabe quantas vezes as pessoas chegaram lá sem nada, não é verdade? Sem nada, nada. E quando eu deixei a igreja, tinha um carro, tinha uma casa própria, um monte de coisa, porque há uma unção financeira sobre esse lugar. Há uma unção financeira sobre a tua vida, você precisa olhar para isso. Há uma unção financeira sobre a tua vida. Então pega a tua maca, levanta e anda. Para de aceitar ficar 38 anos deitado no mesmo lugar. Fala, Senhor, há uma unção sobre mim e eu quero essa unção e pronto, e acabou. Vai acontecer na minha vida. Não se conforme do jeito que está. Mas nossas coisas não estão boas. Não vamos nos conformar. Não vai ficar 38 anos esperando. Jesus já está aqui. Ele não precisa mais passar. Ele já está aqui. Ele já está ouvindo a nossa oração. Então a gente precisa pegar a nossa maca e andar. Falar, Senhor, é comigo. Eu mandei um vídeo para a Esther. Não lembro se eu mandei mais para alguém ou não. Porque há uma promessa sobre a vida deles que um pastor ligou. Acho que até a Sônia estava pregando naquele dia, não foi? Não me lembro. E o Serginho saiu para atender, porque fazia muito tempo que ele não conversava com o pastor. E o pastor falou para ele algo sobre abril. E na hora que a Esther me contou isso, eu falei, Senhor, eu orando, Deus falou para mim, abriu é o mês de abrir portas. E eu falei, então a promessa é para nós. E eu comecei toda quinta-feira, eu tenho falado, gente, o mês de abril é o mês que Deus vai abrir portas. E eu ouvi um cara falando, e ele falou, você passou nesse vídeo, e eu quero que você saiba que você está esperando uma resposta de Deus. Esse mês de abril é o mês em que Deus vai fazer surpresas sobre a sua vida. E eu mandei para a Esther e falei, Esther, olha aí, ó, é mais uma confirmação. Receba essa palavra. Esse mês de abril é o mês de acontecer algo milagroso sobre a tua vida. Pega a tua maca e anda. Receba essa palavra do Senhor. Pare de ficar, não vai mais ficar deitado. É o mês que algo poderoso vai acontecer sobre a nossa vida. Pega as promessas que Deus te deu e fala, Senhor, é comigo. Já ore acreditando, é comigo, Deus, vai acontecer. É comigo que o Senhor está falando. E eu tomo posse disso. Eu me lembrei, mais uma vez, quando um pastor lá de Santo André, se pregava em tudo que era lugar, e aí veio falar para mim, me viu no shopping com o meu primo, não, marido da minha prima.
Aí esse meu primo, o marido da minha prima, veio me trazer um recado. Olha, ele falou que você não vai engravidar. Porque você quer demais, filho. E quando a gente quer demais uma coisa, Deus não vai dar. Eu falei, vai. Ele sabe por que vai dar? Porque eu pedi uma palavra para Deus. E a palavra dizia o seguinte, que não faltaria herdeiro para sentar no trono de Davi. E eu falei para a pessoa, eu tenho isso daqui, ó. Eu estava grávida. Deus me deu uma palavra, não faltará herdeiro para sentar no trono de Davi. A gente foi no médico, o Arthur não podia ter filho, mas eu tinha a palavra. Você entende? Havia uma palavra sobre mim, trarei todo o ouro e toda a prata das nações aos seus pés. Eu não tinha dinheiro para comprar a primeira compra de comida. Eu fui pedir um cheque emprestado para minha tia para 60 dias. Só que eu ainda falava, Deus prometeu que vai trazer todo o ouro e toda a prata das nações aos meus pés. E o dia que ela saiu da igreja, ela falou para mim, eu vi isso acontecendo na tua vida. Porque eu vi que você não tinha nada. Eu vi que você me pediu dinheiro, me pediu um cheque emprestado, mas hoje eu vejo onde você está. Eu tinha isso daqui. Você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Pega a tua maca, levanta e anda. Pega a tua maca, levanta e anda. Há uma unção de prosperidade sobre a tua vida. Pega a tua maca, levanta e anda. Há uma unção de prosperidade sobre a tua vida. Sobre a tua, não é dos teus pais, sobre a tua vida. Não aceita menos do que isso, não volte atrás. Há uma unção sobre a tua vida. Pega a tua maca, levanta e anda. É isso que a gente precisa entender. Se uma palavra foi lançada sobre nós, pega e fala, é comigo. Não interessa o que os outros vão falar, você tem a palavra do Senhor. E eu quero profetizar sobre você. O mês de abril portas para a minha vida e para a tua vida em nome do Senhor Jesus. É o mês que Deus está trabalhando por nós. Ele vai fazer algo milagroso sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Pode se preparar. Você quer ser curado? Você quer ter uma vida financeira diferente? Você quer ter uma igreja diferente? Então pega a tua maca, levanta e anda, porque o milagre acontece instantaneamente. Amém? Vamos nos colocar em pé. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus. O Senhor passou por aquele homem. O Senhor viu a necessidade dele. 38 anos ele esperando que alguém de algum lado humano fizesse. Mas só quando Jesus passou é que algo aconteceu. Jesus está nesse lugar porque diz a palavra do Senhor, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Diz a palavra do Senhor que aquilo que 2 ligarem na terra é ligado nos céus e é feito para a honra e glória do nome do Pai. Esse mês de abril, Senhor Deus, é o mês das portas abertas para nós, Senhor Deus. É o mês, Senhor Deus, onde a Tua promessa começa a se concluir sobre as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, se manifesta com o Teu poder e com a Tua glória, porque não queremos ficar 38 anos parados, Pai. Não queremos ficar 38 anos no sofrimento, Senhor Deus, mas queremos dar um basta, como quando aquele homem ouviu, ele falou, é comigo, pegou a maca dele, levantou e andou. Sem dúvidas, arranca de nós toda a dúvida se é o Senhor mesmo que está fazendo, se é o Senhor mesmo que está falando. Arranca de nós tudo isso, porque nós temos a Tua palavra, Deus. A palavra, Senhor, que nos garante que somos mais do que vitoriosos sobre toda e qualquer situação. A palavra que nos garante, Senhor, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor alarga as nossas fronteiras, que o Senhor está conosco em todo o tempo, que o Senhor nos livra de todo mal, Senhor Deus. Senhor Deus, que as promessas comecem a ser lembradas de novo. Comecem a ser lembradas, Pai. Assim como quando eu ouvi, nem era para mim, mas eu sabia para quem que era, Deus. A árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na época certa, mas as suas folhas nunca murcham, Senhor Deus. Não importa quanto esteja seca, a raiz pega as águas do ribeiro e permanece, Senhor Deus. Senhor, eu creio nas Tuas promessas, eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Eu creio nos sonhos que o Senhor colocou sobre nós, e nós queremos hoje trazer à existência aquilo que ainda não existe através da fé, Senhor. Queremos Te clamar, Senhor Deus, traga diante dos nossos olhos, Pai, para que a gente não fique 38 anos parado esperando a ajuda de alguém, mas que a ajuda venha dos céus, assim como
que dizia: eu olho para os montes, porque eu sei que é de lá que virá o meu socorro. O nosso socorro vem de Ti, Jesus. E nós clamamos a Ti essa noite, Pai. Nos socorre, Senhor. Socorre o Teu povo, Pai, que está paralisado, que está inválido, que não consegue sair do lugar, Senhor. Seja os quais foram as circunstâncias, Pai. Em nome de Jesus, entra com a Tua providência. Move, Espírito Santo de Deus. Queremos algo das Tuas mãos. Nós estamos levantando hoje, pegando a nossa maca e andando. Eu quero Te agradecer, porque diz lá em Marcos que nós devemos orar acreditando que já aconteceu. Então eu quero orar essa noite e Te agradecer, porque eu já acredito que a Tua bênção financeira está sobre nós. Eu quero Te agradecer, Senhor Deus, porque esse mês de abril é o mês que o Senhor abriu portas para nós. Eu quero Te agradecer, porque depois de 38 anos o Senhor mudou o cativeiro daquele homem. Eu Te agradeço porque o Senhor está mudando o nosso cativeiro essa noite, Senhor. Eu quero Te agradecer porque o Senhor já morreu na cruz pelas nossas enfermidades. E aqueles que precisam de cura, nesse instante receberão a cura do Senhor em nome do Senhor Jesus. Eu quero Te agradecer, Pai, porque os nossos problemas já estão diante de Ti. E se está nas Tuas mãos, já está resolvido em nome do Senhor Jesus, Pai. Se está nas Tuas mãos, já está feito. O Senhor já determinou a vitória. Já colocou o Teu ser escrito: vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero Te agradecer, porque nada pode Te parar, Deus. E nós somos abençoados por Ti. Eu quero Te agradecer porque teremos uma semana de colheitas. Eu quero Te agradecer porque teremos uma semana onde seremos lembrados. Quero Te agradecer porque será uma semana do impossível acontecer sobre a minha vida e sobre a Tua vida. Pegue isso. Uma semana de algo impossível acontecer sobre a minha vida e sobre a Tua vida. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que não havia mais saída, o Senhor começou a mudar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Eu Te agradeço, Pai, porque eu sei que se nós orarmos com fé, as coisas acontecem. E eu profetizo isso, e eu creio, e vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma forte salva de palmas ao Senhor.